americano. Cadê sua xícara? Eu já bebendo, tá bom. Tintim, né? Que bom, né? Nossa, eu adoro jazinho. Eu não tô acostumado a tomar muito chá, não. Não? Preciso tomar. Precisa. Jasmim é bom porque à noite ele dá um relax. Gosta de Palo Santo? Muito bom. Muito bom, adoro. Então, cadê o pêndulo? Pois é. Você estava falando do pêndulo, né? Que você faz o trabalho lá energético. E esse pêndulo poderia ser usado num trabalho energético, assim? Ó, radiestesia, ou estesia, significa medição. Uhum. E medição exige precisão. Uhum. E qual é o pêndulo mais preciso? É o egípcio de madeira. Sabe aquele pêndulo egípcio mesmo, né? Tá. A pedra interfere, a ponta interfere, a cor da pedra interfere, tudo interfere. Não tá falando em radiestesia, é pêndulo de madeira mesmo, porque ele é 100% preciso. E não só isso, ele não precisa ser limpo. Ele vai ser neutro, tipo neutro? É, porque inclusive a forma dele é neutra, né? A radiestesia lida muito com forma, né? Os gráficos, por exemplo, né? São formas, né? Então a forma do pêndulo egípcio, ela não precisa ser limpo e ela reflete, né? Então é a maneira mais confiável de você medir. Então, as mesas radiônicas que você vê, né, usam um monte de tipo de pedra, né, como pêndulo. Por quê? Porque ele acaba nem medindo muito, né? É muito mais uma emissão ali ligada à pedra mesmo, né? Então, normalmente a pedra do pêndulo tem a ver com a mesa também. Mas quando você está falando de radiestesia, de medição, aquela régua de Bovis, né, que você vai medindo as coisas, né? Que você, sabe aquelas de pêndulo? Aquela lá funciona muito melhor com pêndulo de madeira, né? Que é o pêndulo de medição mesmo. E às vezes aquela ponta ali você consegue ver bastante precisão. E na emanação também. Então quando eu estou lá trabalhando com placas, eu uso placas, né? Não a mesa, né? Então a placa com os chakras, quando eu giro ele em cima, ele é um pêndulo de emissão. Alguns pêndulos, que nem esse aqui, eu não tenho certeza se ele é de emissão, porque a emissão também entra num outro ramo da radiestesia que chama psiônica, que tem a ver com a psique. Né? Então, muitas vezes esses pêndulos que não são os corretos, eles funcionam por causa da intenção ou dessa psiônica aí, né? Essa intenção e você realmente emanando essa intenção do que está na placa, né? Mas quando você pensa em só pêndulo mesmo... Essa é uma mesmo, pedra que eu tenho, já tem muitos anos. Sabe o que é legal de fazer com pêndulo? O quê? É você colocar a pedra, se tiver outro pêndulo, e você pergunta se esse pêndulo tá bom ou não. Não, é uma boa, só que eu tô sem pêndulo. Não, mas você entendeu, né? Você pode fazer isso com o que você quiser. Porque aí o pêndulo vai falar se essa... Isso, e se... ou quanto tá bom. Porque medição de novo, né? Então se você tem a régua, você vê o quanto tá bom. Eu lembro que quando eu estava começando a estudar, eu fazia elixires, o plural de elixires. Do Cerrado. Então eu trouxe um monte de pedra do Cerrado. E aí eu tinha as águas de cachoeira lá da ilha, e eu até dei de presente quando eu estava fazendo, né? Então eu peguei algumas pedras que eu tinha do Cerrado e perguntei quais eram os melhores. E aí peguei ele, me indicou qual era os melhores. Por isso que eu falo que o pêndulo, muita gente dá aula de radiestesia, né? Mas aí a ideia toda é perguntar para o pêndulo. Você não precisa ficar lendo muito. O pêndulo ela é uma ferramenta tão simples de usar que quando você abre um livro de radiestesia, 20 minutos ele fala de pêndulo.
É ou não é? Tem umas páginas, ele diz como é que é, gira pra cá, gira pra lá, vem pra cá. Acabou o pêndulo. O resto é só como você interpretar. Então a ferramenta funciona muito fácil, né? O pêndulo funciona naturalmente. Por isso que eu gosto tanto de radiestesia. Mas às vezes você se perde muito nos livros, ensinando muita coisa, quando você pode perguntar qual floral de bar, não tem? Tem. Com pêndulo. O nego pergunta. O que mais que tem com pêndulo? Os próprios gráficos, né? Então muita gente fala o gráfico de prosperidade, né? Então você usa aquele turbilhão com um estanho, que é a pedra de Júpiter. Então você usa um turbilhão no meu tratamento, um turbilhão que tem um símbolo de Júpiter, e eu coloco lá em cima do nome estanho, que é a pedra de Júpiter. E aí o que eu faço com o pêndulo? Eu posso perguntar, antes de usar esse turbilhão, perguntar qual é o gráfico melhor para aquela pessoa para ter prosperidade. Então tem que fazer a pergunta sempre correta, a mesma coisa com tarô, sempre que você lida com oráculos, né? E principalmente uma ferramenta que te responde só sim ou não, a pergunta precisa ser correta. Então, qual dos gráficos eu uso para prosperidade? Ele vai indicar. E eu bolei inclusive um método, que eu vendi esse método, eu ensinei esse método. Você bolou o método. Para você conseguir selecionar facilmente qualquer tratamento com o que você tiver em casa. Então qual que era o método? Seria usar os cristais. Então você quer fazer um equilíbrio energético e você tem esses cristais. Sim. E aí o que eu vou fazer? Com o meu método, você pode usar os seus cristais já agora para qualquer coisa que você quiser. Fazendo a pergunta. O que eu bolei? Como o pêndulo vai se referir às pedras? Como ele vai te responder? Esse é o método que eu criei e que eu ensino, que é simples. Pronto. Simples. Agora vem cá. Aí o meu não tô sem pêndulo, meu pêndulo sumiu. Aí eu inventei esse aqui, tipo de emergência. E eu não tenho nenhum outro pêndulo para falar se esse pêndulo é bom ou não. Aí eu não uso. Usa. Usa, mas não... Como que você faria? Eu ia usar sem medo nenhum, não. E eu ia sentir se ele tá funcionando. Tá. Tá funcionando? Tá, tô aqui, ó. Isso aqui é o treino de pêndulo, né? Você faz ele virar horário, anti-horário, aí, ó. Aí ele tá girando horário agora, ele tava anti-horário. Você tá dando o sim, não? Vamos testar, vamos fazer pergunta aí pra ele. Pra frente e pra trás. Então ele está funcionando aqui. Né? Então se ele tivesse sobre um gráfico, aí eu teria muito mais precisão, né? Mas o pêndulo aqui está funcionando. Ele está respondendo aos meus estímulos aqui. Né? Então, ó, anti-horário. Parou, horário. Agora tá meio enrolado. Aí, ó. Não, tá indo, tá ajudando. Então, você vê que é uma pedra que está lento, né? Tá devagar. Então é uma pedra que não vai responder assim tão rápido. Mas tá aqui, tá funcionando sim. Eu mesmo, até eu comprei o pêndulo só esse ano. Eu demoro, né, as coisas, né? Eu estudo sem ter, né? Então o que eu usava o pêndulo? Eu tinha uma medalhinha de Nossa Senhora da Aparecida e eu grudei numa linha, acho que foi até fio dental. Boa! O fio dental dura mais, né? Não suja, ele é encerado. E aí eu fiz todo o meu primeiro estudo, eu fiquei anos com aquele pêndulo da Nossa Senhora. Porque eu estudava ele sem ter pêndulo, né? E usava ele e ele respondia para mim. Eu acabei de ganhar uma medalha de São Bento. São Bento é muito bom. E o meu nome é Dari Arabel Bento. É mesmo? E a pessoa me deu sem nem sabia. São Bento é animal. Eu tive minha festa de São Bento em Guaratinguetá 2 vezes. Que ele é um santo ligado a... Ele é um santo negro. E aí tem peregrinação para Nossa Senhora Aparecida de Congada. Que é aquele movimento do interior, o Brasil inteiro tem de negros mesmo, né? Que eles fazem aqueles batuque todo lá, tudo ligado ao santo. Gostei.
Eu nunca usei pêndulo de pedra. Eu tava numa... O pêndulo que eu tenho, que eu não sei onde ele tá, ele é de ametista. Ele sumiu, sei lá. Eu fiz esse aí emergencial. Isso. Eu lembro que a gente comentou que você comentou uma vez que um amigo teve uma pedra, um pêndulo com selenita. Sim. Então, era uma pedra tão estéril energeticamente que eu não sei se ele funcionaria. Você falou que funcionava porque o cara usava muito bem. É, porque ela é pra limpar, não é? É pra limpar, Pra né? purificação. Aí que tá, eu nunca usaria ela pra medir. Ah, não? Não. Pra medir eu usaria o de madeira mesmo, né? Ele deve ser muito bom pra limpar mesmo, né? É, porque... Mas agora pra medir eu não sei até que ponto que ele seria confiável uma pedra que repele tanto a energia, né? Você está querendo medir uma energia, né, de um corpo, por exemplo. Nossa, né? é mesmo. Talvez girar em cima de você, ele tem alguma coisa, girar em cima do gráfico, né? Você faz a selenita limpar. Porque no caso ele ia usar para limpar o campo áureo, os chakras. Aí já faz muito mais sentido do que para medir para medir alguma coisa. Aí já não é radiestesia, né? Estesia é medição, né? Então esse daqui já não... É. Tá mais pra limpeza, purificação. Então. Ou pra fofoqueiro, né? Você pode usar para as intenções que você quiser, né? A pedra ela vai influenciar, as cores da pedra vai influenciar também, né? E ela tem uma coisinha dentro dela. Tem uns três negocinhos aqui. É muito legal esse lance de pedra, né? Ah, eu adoro pedra. Nossa. Eu ganhei um cristal essa semana na minha tia. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali. Tem duas pessoas. Oi? Tem duas pessoas aqui. Deixa eu ver quem são essas duas pessoas. Olha, cromoterapia de luz. Inspiração do amanhecer. Não conheço. Não saiu, ficou com vergonha. Mas não tem nada. Vamos conversar que assim a gente grava. E aí eu quero aproveitar que está gravando para falar do que a gente estava falando lá embaixo, da Cabala. Como que chama mesmo? É um curso, é uma palestra, né? De 3 horas, de uma série que eu vou começar chamada Mental Ascese. Você pode ver que o início lá tem esse título. Por quê? Porque é de ascensão mental mesmo. A minha iniciação ela é mental, ela vem através dessas abstrações mentais. Então, qual que é a ideia? Eu até no trecho gratuito explico a respeito disso, que essa ideia veio quando eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando sobre o caminho do meio e das dificuldades de você traçar o caminho do meio. E aí eu pensei, não tem nenhuma, ela está evidente. Onde? No diagrama da árvore da vida. Você tem o caminho da direita, que a gente conhece como caminho do amor. Então você tem já logo Vênus aqui, né? Então você tem a Sefira ligada a Vênus, você tem Júpiter, então você tem aqui o lado bom e o lado do rigor, que é Mercúrio, Marte, Lua, né? Então você tem esses dois caminhos e o caminho no meio dentro da árvore da vida. Tá? Então a minha ideia nessas 3 horas de palestra aí é traçar esse caminho e simbolicamente, usando os números, as sefiras, os nomes das cartas que estão entre as sefiras, tentar ter insights, né, quando eu começo a dialogar com eles. Né? Então é basicamente como eu estudo a Cabala, como eu dialogo com a Cabala nesse workshop aí. Isso é a síntese do meu pensamento. Né? Então como eu penso a Cabala, como eu aplico ela na minha vida. É através das lições e dos insights que eu tenho olhando para esse tipo de diagrama. Né? Eu sempre comento que a minha iniciação é ligada ao olhar. Então são símbolos. É tarô, eu recomendo olhar eles. Né? Então, por quê? Porque você quer esse diálogo. E quando você olha na forma que a árvore da vida coloca, você tem aquele insight do caminho do meio. Então, como que é o caminho do meio na árvore da vida? Bom, eu fico 3 horas falando sobre isso. Eu poderia falar 3 anos, 30 anos. Por quê? Porque o simbolismo não acaba nunca. Né? Então eu escolho alguns aspectos que ligam a Sefira ao arcano. Né? Porque o que é esse caminho do meio? Você tem as Sefiras no meio do diagrama
E os caminhos entre as sefiras tem cartas de tarô ali. Então eu começo a relacionar essas cartas de tarô com as sefiras, essas cartas de tarô com os números, e dali eu começo a jogar essas colocações aí, né? E alguns insights que eu tenho sobre esse assunto. Mas nada mais é do que uma provocação, né? Eu gostaria muito que o aluno, ou a pessoa que está vendo, depois desligasse aquilo e olhasse a carta naquela posição e ele tentasse ter os insights. Então aquilo nada mais é do que mostrar como você deve estudar a árvore da vida. Quando eu estou dando aula de numerologia, eu falo, por exemplo, do número 4. Então relaciono ao arcano 4 as duas sefiras que ele junta. Então a sefira 2, a sefira 3 e o caminho 4. Coloco esses arcanos e dialogo com eles. E converso olhando. Então o que uma cor foi para outra, que foi para outro lugar. Então é através dessa leitura. E é isso que eu faço durante as 3 horas do curso da Árvore da Vida. Agora eu entendi. Vai ser tipo uma meditação, né? É uma meditação porque é pensamento puro ali. Você coloca aquilo ali na puro. sua frente e vai... Isso. E deixa a coisa acontecer. Isso. E muito bem organizado, né? Da maneira que eu gosto de organizar meus estudos. Então a cada meia hora eu subo um degrau. Eu não saio falando. A gente vai subindo junto. Isso então, no curso? Nesse workshop aí de 3 Tá. horas. Né? Então, primeira meia hora sou eu apresentando esse curso. Essa meia hora está de graça no YouTube. Eu vou dar um jeito de divulgar aí. Eu ainda não divulguei esse curso. Mas essa meia hora já está de graça lá no meu canal. E lá eu explico como que eu vou subir. A segunda meia hora eu trato do primeiro trajeto. Então eu estou falando do arcano 22, da carta Mundo, e estou falando de Yesod, da Sefira 9. E começo a tratar esse assunto. Então eu trato Yesod como o arcano 9, eu trato Yesod como a lua, que é o que ela significa, eu trato Yesod como a fundação, então eu uso ela como que eu vou sair para a árvore da vida. Então meu primeiro passo ao sair de Malkuth, a sair do quaternário, é dar de cara com a lua, né? Então essa lua já dá essa dualidade, já é o arcano 9, que é o eremita, então esse primeiro passo é feito pelo eremita. E disso eu vou trazer, e dessa maneira eu vou agregando arquétipos, subindo essa escada. Então eu vou agregando arquétipo. Então eu pego o que o Malkuth, que é 10, tem a ver com 22. Bom, tem tudo a ver. E aí eu explico ali como é que a gente tem a ver esse 22 que é 4, que é 10. Como assim 4 é 10? Né? Então você pega 1, mais 2, mais 3, mais 4, você tem 10. Então essa é a tetracte pitagórica. Pitágoras ele vai até 4 e 1 mais 2, 3. 1 mais 2 mais 3, 1 mais 2 mais 3 mais 4, você chega no 10. Então eu faço esse tipo de analogia também, né, nesse estudo. Né? E vou subindo. Aí eu chego em Tiferet, que é o coração, né, que é o centro da árvore da vida, que tem mais ligações com outras sefiras, e eu trago ela como um aspecto de touro, né? Que é por que touro? Né? Porque é a sefira 6, que é o arcano 6, que é touro, né? Então já tem a ver com Vênus. E eu já começo a trazer esses arquétipos e trazer o porquê que eu escolhi esse caminho, né? Então já que a gente está no caminho do meio, o que eu faria se eu fosse para a direita? Se eu desse de cara com a sefira de Vênus, né? Ou com a sefira de Mercúrio. Então eu estou usando planetas aqui porque fica mais fácil da gente falar. Eu poderia falar os nomes em hebraico ali, né? De Geburah, de Rohimá, mas como no fundo eu ensino que tudo é a mesma coisa, eu posso falar de planetas ou eu posso falar de números. Então eu saí do 10, ou eu vou aqui para o 5, ou eu vou aqui para o 4. Né? Então a ideia desse diagrama da árvore da vida é utilizar como diagrama. Tudo que está ali tem todo o sentido que você pode trazer para aquele... uma direção que a própria árvore da vida traz é uma coisa poderosa, né? É alguma coisa fora do comum. Né? Então se você meditar realmente ali, você consegue acessar, ter insights de coisas bem profundas sobre você, né? Porque no fundo é tudo autoconhecimento, é você se colocar na situação daquela carta, né? E pensar como agir quando você se confrontar, né?
com aquelas dificuldades que eu vou tendo durante essa subida, né? Então, todo esse mental ascese vai ser nesse sentido, né? Então, o meu próximo passo não vai ser o caminho do meio na árvore da vida. Então, eu vou fazer provavelmente o mental ascese ligado aos signos fixos, que é o que está na minha cabeça. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 4 signos fixos, Touro, Leão... Bom, a ideia é o seguinte, ele já está no arcano 22, né? Então eu vou começar com o arcano, vou pegar esses 2 signos da base e vou conversar a respeito deles, né? O escorpião, né? E vou falar sobre como o escorpião vira uma águia. Porque quando você abre a esfinge, você tem uma águia ali, você não tem um escorpião naquele lugar do signo fixo. Então, como que ele chegou até lá, né? Falar como ascensão mental mesmo, né? Sempre mental são divagações, né? São abstrações a respeito desses símbolos, né? Porque é uma iniciação simbólica e sempre mirando no alto, né? Então essa que é a ideia desse mental ascese. Entendi. Então a cada meia hora, quanto tempo? São 3 horas. Tudo meu é 3 horas. Tudo que eu faço é 3 horas. Porque é símbolo? Não, é porque eu acho que a primeira coisa que eu fiz, o primeiro curso que eu gravei foi esse. Porque eu estava morrendo de vontade de fazer isso. E aí eu reparei que meia hora dá para eu dividir em tempos de 6. Tá. E como eu sou muito organizado, eu gosto de dividir. Então aí, a meia hora, dividir em 6, e essas 6 eu ainda dividia quando eu tinha mais assuntos, em poucos minutos. Então eu estou sempre olhando no relógio, mas é muita informação. São 3 horas com bastante informação, né? Então meus cursos eles ficam... Enquanto o YouTube durar, tá lá o curso. Tá lá disponível. Estuda mesmo, entra ali e vê, né? E são coisas que eu queria ver quando eu estava estudando. Tudo que eu faço, né? Era coisas que eu queria ver quando eu estava no início. Eu falo muito com a Valéria que eu me iniciei pela internet, né? Ela gosta do movimento que eu faço de aplicativos gratuitos e de usar plataformas, coisa assim, né? Porque tem esse pessoal do Hotmart, o pessoal do Zoom, o pessoal... Eu não, meu negócio é outro, eu quero tudo de graça, com menos interferência possível, porque eu acho que tem tudo a ver com a internet mesmo, né? Com ser tudo meio, né, você querendo, você consegue, né? Então, enquanto tiver o YouTube lá, você consegue ver, e ali, olhando o diagrama, ter a sua própria leitura e insight. Acho que esse é o mais importante, né? É você ter essas revelações. Eu tenho muito relato de gente que conseguiu entrar nessa minha, né? Então, quem teve esse mental ascese adorou, falou, meu, impressionante, nunca vi nada parecido, porque realmente não tem nada parecido, né? Não que eu seja diferente, mas é porque eu resolvi bancar isso aí, eu resolvi pegar esse caminho da árvore da vida e falar 3 horas sobre ele, né? E a maneira que eu trabalho a árvore da vida. Porque isso tem a ver com o mental abstrato. Totalmente com o mental abstrato. Então, por que o mental abstrato? Porque o mental abstrato é o 5º. Você sai do quaternário do 4, físico, vital, mental, astral e mental inferior, né? São esses 4 corpos da teosofia. Aí você tem o mental abstrato, o búdico, que é a intuição, e o coronal ali mais ligado ao Atman, né, que a gente acaba usando. Então esses 4 primeiros corpos, o quaternário que a gente tem no corpo, ele acaba no mental concreto. Né? Então toda vez que você chega no mental abstrato, é quando você tem aquela pílulazinha de não saber explicar por que você sabe aquilo. Né? E toda vez que você está exercitando isso, abstraindo uma carta, abstraindo um número, você está se forçando a sair do quaternário mesmo. Você sai do 4 e vai para o 5, literalmente. Você sai do mental concreto, onde esse 2 mais 2 é 4, e chega no mental abstrato, onde nem tem conta. Você está com o 4 na mão ali. Né? Então agora eu estou tendo a minha resposta da nossa conversa de lá embaixo. Porque eu estava querendo entender, lembra? Que eu estou assim, não, mas como que você trabalha com essa árvore? Como? Porque eu sou uma pessoa muito do mental concreto.
Então eu tô olhando de uma maneira muito concreta, Isso. por isso que eu não tô A conseguindo ideia é abstrair mesmo, você ver onde que eu vou buscar essas loucuras, onde que ele foi pegar? Ah, fui pegar no tarô, fui pegar na numerologia. E isso, o que que é? Você pegar uma coisa que é profundamente abstrata, que nem um caminho no meio da árvore da vida, e começar a pendurar como se fosse uma árvore de Natal aí. Cada coisa que você coloca, ela vai ficando mais densa, mais baixa, e você consegue enxergar melhor ela. Até uma hora em que você, só de olhar aquela árvore, você já não precisa desses penduricalhos. É quando você está no mental abstrato. E qual que é a vantagem de você estar no mental abstrato? Uma delas é falar sem parar, que nem eu consigo falar. Por que consigo falar isso? Porque de alguma maneira eu cheguei nesse lugar aí. Então eu pego esse assunto, falo, sem utilizar esse mental concreto. Porque eu tenho abstraído, minha vida é abstrair há muito tempo. Né? Então, e aí a gente está a um passo da intuição. Ah, saquei. É um passo. E a intuição é onde realmente você tem esse grande insight da sua vida mesmo. Né? Eu vejo muita gente... eu tive samadhi muitas vezes e tal, mas isso aí é tudo muito momentâneo, né? Sim. Então você abstrai a vida inteira para você estar uma hora vibrando nesse campo búdico, nesse campo intuicional que já não é o quinto, é o sexto, né? E ali você colher a informação que você precisa. E aquilo, para mim, é o grande acontecimento da iniciação, né? É você estar em contato com esse seu lado búdico, com esse seu lado de intuicional mesmo, né? E agir só pela intuição. Isso foi um exercício que eu também fiz muito tempo. Eu morava numa cidade muito pequena, onde tanto faz se eu pegava esquerda ou direita, qual caminho que eu pegasse, sempre ia chegar na avenida que ia chegar no meu lugar. Então ali eu treinava não pensar. E aí eu saía de casa e virava. Quando eu pensava, eu falei... Pensei. Então era um exercício. Não, porque aí eu já perdi o exercício. Tá tipo zazen, a meditação zazen é assim. Eu não conheço. A meditação zazen tem inúmeras, mas tem uma que você vai contando. Certo. Então você não pode pensar. Não é que não pode pensar, você vai pensar. Isso. Você não pode participar do pensamento. Entendi. Tipo, o pensamento tá vagando por aqui, você vai deixar a mente, né? E aí, no zazen, você sentou ali e vai entrar em contato com a respiração e vai contar, vai ter um ritmo. Certo. Se você participou de um pensamento, você volta lá no 1. Mas então, isso é um exercício. Você mesmo. nunca consegue chegar no 10, Claro, entendeu? porque você não consegue a mente, né? A mente é um então problemão. é isso. Às vezes é uma outra maneira de você ver isso, né? Então, quando você elimina o mental concreto... Mas aí que tá... Mas e aí, você já conseguiu continuar o caminho sem participar do pensamento alguma vez? Várias vezes. Várias vezes. Você ia andando e tipo... Várias vezes. Depois, no final, né? E eu exercito até hoje. E nas menores decisões e nas maiores decisões. Eu não penso nas decisões. Eu simplesmente ajo. Te comentei que eu quero mudar. Sim. Eu acordei com a vontade de mudar. Nossa, agora eu saquei tudo. Quando você fala essas coisas pra mim, eu fico olhando de maneira concreta, mas não é, tem que ser bem solto. Isso, a ideia é abstrair o máximo possível. Entendeu? Aí você levantou com a vontade de mudar. Porque na real não foi vontade, né? Você tava... Vou mudar. Né? Eu vou mudar, eu vou pra onde? Eu vou pra essa cidade que eu comentei, porque... Né? Então, todas as minhas mudanças foram assim. Quando eu aceitei vir hoje, quando nossa primeira live foi sempre assim. Sim. Tanto que eu nem demoro muito, né, para responder quando você me chama, né? É verdade. Porque quando eu demoro, já era. É porque não é. Não é que não é, é que eu já perdi tempo. isso. Então aí a decisão vai ser mental, de qualquer maneira. Agora, se eu consigo não pensar e responder, normalmente é a resposta certa, né? Olha. Então eu estou sempre... Todas as minhas atitudes nos últimos anos foram tomadas assim. É o tal do flow. Também. É o flow. Você vai seguindo o fluxo do negócio. Por quê? Porque aí você está realmente ligado a esse Dharma, né? Ligado a ao seu Dharma mesmo, né? Você não está pondo mente. Tá, você está exercendo a presença. Também, né? Tem tudo a ver com isso, né? Com você
não se perder em qualquer pensamentozinho ou em qualquer insegurança. Uma coisa importante é você não ter medo também, porque o medo é a pior coisa do mundo. E como não ter medo, meu Deus? Tenho coragem. Eu tive essa ideia e é ela e pronto. Eu não vou ficar, ai, não vou fazer isso, não, já era. Muito né? bom. Porque o medo ele é um problemão, inclusive para várias áreas. O próprio pêndulo vai ficar inseguro, acabou. Eu acabei de pegar uma pedra que eu nunca vi na vida aqui e falei, não, vou girar ela. E ele já girou. Não tenho medo. Agora, e se não tivesse girado? Tudo bem. Ela falou, não pegou não. Então se você tem medo, é o pior problema. Viagem astral, né? Os caras comentam, eu não faço viagem astral, mas quem faz diz que quem é medroso, o cara fica do lado da cama. Eu imagino que se eu fizesse uma viagem astral, ia pra Plutão, sei lá. Você ia lá no... todo o material, a caixa. Ia lá pro início do universo lá, né? Mas esse que é o problema do medo, né? Você tá sempre... E medo é mente. Medo é mente. É mental concreto. Você vê que é porque a mente mente mesmo, né? Então, quando eu tomo essas decisões assim que eu não tenho a mente, elas costumam dar muito... E sem medo mesmo, né? Eu tomei essa decisão, arco com as consequências dela e acabou. Não fico voltando, eu devia ter feito. Isso é uma paz que te traz. Quando você toma a decisão e faz ela e arca com as consequências, você não fica olhando para trás, pô, eu devia ter feito, eu devia, ou se eu tivesse ter feito dessa maneira, porque isso é completamente infrutífero, tanto faz, já foi, né? Então se você, eu tomei a decisão correta, por mais que você naquele momento ache que não é correto, a longo prazo ela se prova correta, né? Esse tipo de decisão. Eu carrego uma série de insucessos, de azares na minha vida. Uma série delas. Mas todas elas me trouxeram aqui, nesse momento aqui. Se eu tivesse tido sucesso em algum empreendimento, por exemplo, que eu tive insucesso, tivesse ficado rico, provavelmente seria uma outra pessoa aqui, né? Então, muitas vezes as minhas atitudes que não me deixaram ricos, né? Sei lá, eu não menti para um cliente, porque eu tive uma vida comercial, né, muito forte. Eu não mentir para um cliente, ou não inventar um prazo que eu não poderia cumprir para poder fechar um contrato. Então foi por isso que eu acabei não me dando bem, né? Porque isso é o tipo de coisa que se faz no ambiente comercial. Agora, se eu tivesse feito isso, me traído e ganhado esse dinheiro, onde que eu estaria hoje, numa segunda-feira, assim, né? Talvez estaria no escritório, cheio de coisa, eu não sei, cheio de filho, eu não sei onde é que eu estaria. Mas todos esses insucessos me trouxeram até aqui. Eu me julgo um cara plenamente feliz, plenamente realizado, e no fundo eu acho que é isso, né? O que você quer, não importa se você tem 20 filhos ou nenhum, você quer estar feliz e realizado, você quer dormir tranquilo, uma noite tranquila, e isso eu já consegui, né? Então eu não sei até que ponto que mais dinheiro ou menos dinheiro, essas atitudes. Então, o final é o seguinte: a gente não tem discernimento de saber se a gente está certo ou não. Por isso que eu confio na minha intuição, porque ela sabe se eu estou certo ou não, ela conhece meu Dharma. E se a gente for antropomorfizar isso, pode pôr na ideia de um anjo da guarda que sabe o que você tem que fazer, você escuta o que ele falou, né? Então, se você escutou o que ele falou, não foi a sua mente, você vai, sem medo, e que na certeza que a longo prazo é o correto. E se você tiver um grande sofrimento por viver, você vai viver ele, mas vai viver no momento correto, da maneira correta. Por quê? Porque você deixou, né? Então eu acho que o pessoal às vezes fica... essa necessidade de estar no controle te tira tudo isso. Orar, o controle, querer saber quem vai, quem vem, para a direita, para a esquerda, isso te tira todo o seu livre-arbítrio, vai embora. Porque sua mente é que está mandando, não é o livre-arbítrio, né? Você tem que agir independente da mente. Acho que é aí que está a ideia de você abstrair, né? Quanto mais abstraído, mais fácil fica de você não ter a mente, né? E a meditação nada mais é do que um controle mental também, né? Não vou pensar, não vou manter a mente quieta, para quê? Para você acessar isso. Nesse primeiro momento é um controle, mas depois que você acessou esse mental abstrato, aí não tem controle mais. Não, porque o controle ele aglutina, né? Você já está no oceano. Você já está no oceano.
se diluiu. Nossa. Isso. Acho que essa que é a ideia mesmo, né? E todos os meus estudos acabam sendo para isso, porque você consegue mais facilmente isso através de uma imagem ou de um pensamento, né? Consegue isso olhando para um arcano, traçando esses caminhos da árvore da vida. Isso aí são coisas que eu faço em casa, né? Que eu penso essas soluções, eu penso isso como viver isso na árvore da vida ali. Então eu me coloco naquela situação daquele arcano, né? E tiro lições da maneira como eu vejo o caminho que eu escolhi dentro da árvore, né? Então como é o caminho do meio... Na aula passada, que eu não participei, porque eu dormi, eu cochilei, mas eu assisti o vídeo, né? Aí você tá ali falando, a Valéria perguntou sobre os olhos. Isso. E você falou, né, até que você comentou da primeira live que nós fizemos, que apareceu o olho, né? Ali, isso. Assim. Aí tem a ver com isso também, né? Tudo a ver, porque esse contato angélico é... O que é esse olho, né? Eu falo que o olho é o anjo. O anjo aparece esotericamente como olhos. Em descrições da Bíblia tá lá olhos. Na aula eu coloquei, né, uma figura que foi um alemão que criou a partir de relatos de Isaías e de Ezequiel, né? Então são aqueles tronos, né, que são olhos com um olho grande, então, ou um olho com 6 asas. Por quê? Porque o anjo está te olhando e você deve olhar esse olho. Então, eu tive descrições aí de primeira pessoa de gente que teve contato angélico forte e esse anjo não era um anjo, ele era um olho. Então muita gente fala de olhos. E por quê? Porque você olhar um olhão tá o medo. Você não pode ter medo de olhar um olhão. Você perdeu o contato. Não tive medo, já era. Reza para você ter outra chance dessa. Agora se acontecer comigo, eu vou olhar aquele olho bem no meio dele. E aí ele vai conversar comigo. Por isso que você não pode ter medo também. E o olho... E é um símbolo extraterrestre também, né? Eu acho que é um símbolo de muita coisa esse lance do olho, viu? O olho tem muita... Você acredita em extraterrestre? Eu acredito em tudo. Eu não experienciei nada de extraterrestre, então não posso... Né? No ocultismo a gente não tem dogma, né? Então a gente tem que experienciar as coisas. Eu não busquei isso, né? Mas eu tive uma ex aí muito ligada com... E olha, eu vou te falar que eu presenciei algumas coisas aí ligadas a luzes, né? A gente estava na Chapada dos Veadeiros, um lugar completamente ligado com isso. E a gente foi passear e realmente eu experienciei ali uma luz seguindo a gente ali. E ela era bem ligada com isso, ela falou isso bem tranquilo. Ela falou, você não viu que está seguindo a gente? E eu não tinha visto, e ele estava, né? Uma luz e tal. E ela é bem ligada com isso mesmo, né? Então, como eu não procuro, eu não sei se é verdade. Só vou falar se é verdade quando eu experienciar. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu tive essas experiências com a Cabala, eu tive essas experiências com os arcanos. Agora, com extraterrestre, não. Na visão teosófica, na visão das minhas aulas, eu diria que eles não são extraterrestres. Eu diria que eles são intraterrenos. Né? Porque aqui é um sistema fechado, é um globo fechado, né? Na visão teosófica e a visão que eu gosto de usar. Então eu diria que eles são intraterrenos e ou seres mesmo criados via magia, né? Que a gente sabe que tem, né? Que nem essas expressões homúnculos, né? Essas expressões ligadas à alquimia, de criar seres, né? Então eu diria que é muito mais chance de ser alguma magia de algum ser criado ou de algum ser que saiu de alguma dessas fendas de dentro do que realmente naves espaciais de anos-luz aqui. Mas não estudei sobre o assunto. Né? A ufologia tem a ufologia esotérica. Né? Você tem 2 ramos, a científica e a esotérica. Porque se confunde mesmo. Né? As experiências são muito fortes, então se confunde com espiritualidade. Né? Então a ufologia esotérica é animal. Eu cheguei a ver livros e tal, só que a gente precisa mergulhar mesmo nesses assuntos. Né? Então eu só olhei por cima, vi gente falando. É bem legal, né? Esses seres e tudo. Então, só uma questão de estudar mesmo e tentar experienciar. Eu acho mais fácil experienciar olhando o arcano. Porque ele tem muito mais a ver com a gente aqui do que ficar procurando extraterrestre. Mas se é a sua,
Nossa, vai ler, saiba os nomes. Da mesma maneira que eu falo nome de Sefira de Cabala para você interagir com a Cabala, eu imagino que saber nomes desses seres, né? Chamar eles, né? Através de luzes, né? Tem médium, né? Que incorpora ET, né? Tem. Que eu vi lá na Chapada, né? Tem. Então, meio diferente, se você quer interagir com tudo isso, chamar ele aqui. A ideia do olhão é interagir, o contato angélico, aquilo é uma forma angelical. Era um olho com um triângulo e com os raios. Ali tem mais de 7 raios. Na aula eu pus 7 raios, mas o correto é 14. 7 de um lado e 7 do outro. 14 escandas, 14 nidanas, 14 tarô menor, os aspectos masculinos e femininos. Então tem tudo a ver com o 14. Então não é 1, 3, 7, na realidade é 1, 3, 14. 1, 3, 7 é um aspecto. Mas quando você vai traçar mesmo isso, você põe 14 raios lá. Caramba. Bom. Mais uma meditação que você inventou, que você criou, que você desenvolveu. Porque eu gostei dessa, de você ir caminhando. Isso, essa daí é uma boa. Deixa eu ver se eu tenho outras, porque é só essa, cara. Meu pé dormiu. Você não precisa de mais nada. E já tá bom demais, né? Então você só precisa não deixar que sua mente mexa no assunto, e agir corajosamente e cegamente ali pelo que você pensa que é correto. Então eu tomei essa decisão e pronto. Eu não sei se eu tenho mais nenhuma técnica dessa, porque eu foco nessa, porque eu acho que é isso que tem que fazer. Você tem que agir, e aí sim, eu acho que ali você entra em consonância com o seu Dharma e com o próprio céu, cara. Eu reparei que as minhas leituras astrológicas, elas ficam mais, eu sinto que eu estou mais integrado com o Dharma, com tudo, quando a minha vida está correspondente com os astros, né? Esse Saturno que estava retrógrado. O quanto eu estou conectado com o universo é o quanto eu sinto esse Saturno também. Nossa, quando ele ficou retrógrado, eu senti ele muito. Isso. Muito. Você está conectada, né? Porque tem gente que lê como... Eu mesmo li muito tempo. Mercúrio, Saturno, retrógrado, não sei o que, não sei o que. Você lê como se fosse... Agora, quando você realmente sente, é que você está conectada mesmo, né? Você sentiu que aquele Saturno está lá, sentiu que aquele Mercúrio está... Então, você está conectado, você está agindo de alguma maneira que aquilo está influenciando na sua vida, né? Porque se você usar muito a mente, você não tem muito isso. Olha, não é que tem gente aqui assistindo a gente? Deixa eu ver quem é. Olá, pessoal. Oi. A cromoterapia de luz, a Núbia. Núbia Dias. É meu pai que está lá, ela é a esposa do meu pai. É? A Pati. Inspirações do amanhecer, que lindo. Viu só a gente aqui batendo um papo, tomando um chá remoto? Um chá presencial? Eu gosto de presencial. Ó, tintim. Tintim. Que eu já tomei tudo, chá de jasmim. E o que mais? Qual que vai ser o curso mesmo que você está vendendo agora? Agora eu tô com o de astrologia iniciática, né? Então, eu comecei com aquele de numerologia, deu bastante certo. Sim. O de numerologia, não é numerologia cabalística, né? Eu inverti o nome, né? Para cabalística, numerologia, porque é o olhar do cabalista para a numerologia. Sim. Agora, esse da astrologia iniciática que eu estou começando agora, o que é? É uma maneira de você expandir os arquétipos dos 7 planetas e dos 12 signos através da sabedoria das idades, né? Ou todos esses arquétipos que eu costumo trazer. E a primeira aula é de números. Olha, peraí, deixa eu falar. Olha, é a Raquel. Oi, Raquel, que bom tê-la aqui. Como o menino te chama lá, ele te chama de Rachel. Eu gosto muito dessa maneira que ele fala com você. Tô feliz de te ver aqui, hein? Olha, esse aqui é o Ocimar Said, cabalista. Ó. Eu mesmo. É ele mesmo. E ele tá aqui falando dos cursos, né? Ele tá com esse curso... Como que é mesmo que chama? De astrologia iniciática. E a primeira meia hora eu já explico o que é iniciática, né?
E por que isso, né? Que é a base da astrologia mesmo. A astrologia, ela começa em escolas de iniciação, né? Então o horóscopo que a gente vê, a vaticinação, né? Ou seja, você tentar ver o futuro, é uma coisa bem posterior, inclusive vulgar, né? O próprio tarô, né? Você tem o tarô como arcano, como sagrado, e o baralho como profano, né? Ou o vulgar. E você tem isso na astrologia também. A sabedoria iniciática das idades nada mais é do que você tratar. Eu comentei que a primeira aula de numerologia é porque eu pego a chave numerológica. Então os 7 planetas passo para todo o setenário. O 12, né? Eu comentei a respeito dos 12 apóstolos, que eu trouxe do livro da Corinne Elline. Então, ó, autores que usam a astrologia dessa maneira, né? Então, a Corinne Elline, a Dione Fortune, o cara da Fraternidade Rosa Cruz, Max Heindel, né? Então são caras que já pensam essa astrologia, e eu li todos esses livros, é um dos assuntos que eu mais gosto, e aí eu tento em 3 horas dar uma ideia, né, de como eles traçam esse estudo. Perfeito. A Rachel, ela disse que vai te seguir, que ela adorou a sua explicação. Beleza, fica à vontade. Ela adorou a explicação da árvore da vida que você deu. Ela disse que se encantou. Que legal. Amou o nosso papo. Cadê a Paty? Entrou um monte de gente aqui enquanto a gente não viu. Que bonitinho. Quanta gente linda que entrou aqui que eu não reparei. Peraí, desculpa que eu entrei aqui. Mandar um beijo pra Paty também. Olha lá, Paty. Bom, pessoal, tava muito bom o papo, né? Mas vamos encerrar. Isso. E em breve teremos mais novidades, tá bom? Beijinhos. Até mais. Até mais.